Noite para todos e para todas. Chegamos na nossa última aula do curso de Florais de Bar. Nessa aula teremos aí, de forma resumida, alguns exemplos de casos clínicos. Então, é uma aula tranquila, apenas aí a leitura de alguns casos clínicos. Você tem diversos casos clínicos, você tem 7 grupos de tratamentos. Então, basicamente, você já sabe avaliar o paciente, já sabe prescrever e você vai entender como funciona isso aí. Então, o primeiro caso clínico, o floral grupo de solidão. Então, o paciente homem com 46 anos de idade. Este homem vivia em uma relação difícil com a ex-mulher. Apesar de divorciado, insistia em participar de todos os passos e decisões da ex-esposa. No relacionamento com as filhas, buscava atenção, afirmando o tempo todo que estava doente e sem dinheiro. Nas tentativas de um novo relacionamento, era abandonado e achava isso muito injusto, já que se considerava inteligente e interessante. Depois da separação, passou a morar com a mãe, de 80 anos. Durante esse período, ora reclamava da pouca atenção que lhe dispensava, ora do excesso de solicitação. Esse senhor apresentava um quadro de depressões periódicas. Então, quais florais foram indicados lá na avaliação? Indicou-se o Hert, e um mês depois ele começou a enxergar que durante a vida só pediu e exigiu. Então era aquele paciente exigente. Percebeu o quanto havia sido carente na infância e mostrou-se disposto a melhorar seu relacionamento com a mãe e as filhas. Então o paciente ele utilizou o floral de Hert e ele começou a enxergar a vida de uma maneira diferente. Isso ele já começa a enxergar na avaliação. Quando você faz a avaliação, o paciente já enxerga isso aí. Então, após o uso do floral, ele começou a enxergar a vida de uma forma diferente e percebeu que havia sido carente durante a infância e mostrou disposto a melhorar seu relacionamento com a mãe e com as filhas. Então, esse foi o primeiro caso clínico para o grupo de solidão. O segundo caso clínico, mulher, 24 anos, casada e mãe, sofria de dores intensas a cada mês durante o período menstrual. Um exame na região pélvica revelou a existência de uma úlcera. Aconselhou-se uma cirurgia, indicando-lhe que voltasse dali a um mês para um novo exame. A paciente estava apavorada com a operação e durante suas crises de dor ficava histérica só de pensar nisso. Era por natureza uma pessoa capaz, ágil e eficiente, mas que se melindrava com as interferências e sugestões alheias. Prescreveu-se o Impatiens, o remédio básico, para o uso, para sua natureza apressada, e o impaciente Rock Rose para o pavor e pânico. Está off Bethlen para o choque causado pela perspectiva de uma cirurgia. Ela tomou a medicação regularmente durante um mês. A menstruação seguinte foi branda, sendo acompanhada de muita pouca dor. Ao voltar para o segundo exame no hospital, o cirurgião ficou surpreso por não encontrar vestígio algum de úlcera. Então, permanecia apenas uma cicatriz, indicando ter existido uma úlcera no local. Não foi preciso operá-la. Então você vê que tem diversas situações. Nesse caso, a solidão afetou a paciente com a úlcera e foi prescrito os florais aí de Impatiens, o floral de Starf ou Blethen, para o Rock Rose também, para tratar a paciente. E no final, a úlcera sumiu. Você vê como o floral tem aí propriedades excelentes. Vale lembrar, pessoal, que esses casos clínicos são reais. E aí você vê diversos públicos. Agora, uma jovem de 19 anos.
Jovem de 19 anos, este paciente foi transferido, um jovem na verdade, sem a família para um novo emprego em outra cidade. Esse grupo, pessoal, é da sensibilidade excessiva à influência e opiniões. Então, recapitulando, este paciente foi transferido sem a família para um novo emprego em outra cidade. Estava seguro de sua atitude, mas não suportava as mudanças de sua vida e sentia falta de sua casa e de seus pais. Com o passar do tempo, seu peito começou a doer e à noite não conseguia dormir. Tomou ansiolítico, mas não obteve resultado. Não queria abandonar o trabalho, apesar de sentir violentado a cada dia devido a essas mudanças. Indicou-se ao NUT e após 21 dias o paciente descobriu o bem-estar de permanecer nessa nova situação. Então você vê como o floral foi capaz de atuar na vida desse jovem. O terceiro floral, terceiro grupo aí, as pessoas que têm preocupação excessiva com o bem-estar dos outros. Você tem um homem com 37 anos e médico, então bem esclarecido. Este paciente estava com dificuldades de relacionamento no trabalho. Era diretor clínico de um renomado hospital e não conseguia que seus subordinados desempenhassem bem suas funções porque exigia deles uma postura idêntica à sua. Então ele trabalhava bastante, era aquele paciente, aquele médico prestativo e que também tinha muitas responsabilidades. Ele também vivia problemas no casamento porque não permitia interferências de sua esposa. Não tinha amigos, sofreu uma crise nervosa durante uma sessão psicoterápica porque o telefone do consultório não parava de tocar. Então ele estava se tratando e o telefone do consultório dele não parava de tocar. Indicou-se 4 gotas de BIT 4 vezes ao dia. Até então, esse paciente dizia que não acreditava nos florais de Bach, porque era um médico alopata. Então ele só trabalhava com medicamento alopata, esse medicamento sintético que você compra na farmácia. Depois de 28 dias, já havia melhorado consideravelmente sua conduta no hospital e até ouvia perguntas do tipo: doutor, o que está acontecendo com o senhor? Que está tão diferente? Podemos conversar? Indicou-se mais um frasco de BIT e ao final de 2 meses de tratamento, sua compreensão com os funcionários e esposa era nítida. Então aquele paciente parou de se estressar com os outros, ele diminuiu sua preocupação excessiva e ele teve um relacionamento melhor. O quarto grupo aí, o grupo do medo, você tem um homem com 38 anos e biomédico. Esse paciente queixava-se de insegurança e relacionava estas sensações aos seus medos diante de situações novas e desconhecidas. Não andava de elevador nem de avião, tinha aquele paciente que tinha medo. Então, contou que certo dia subiu no telhado de casa e seus pais para consertar a antena de televisão e subitamente entrou em pânico. Não conseguia se mover, sua voz não saía, o coração disparou e foi necessário o auxílio dos bombeiros para retirá-lo de lá. Lembrou-se também de uma caminhada que fez com seu pai aos 9 anos de idade. Em determinado momento, o pai afirmou que estavam perdidos e isto foi suficiente para que ele imediatamente entrasse em pânico. Não conseguia falar nem se mover e com isso indicou-se o Rock'n'Rose para esse paciente e sua insegurança desapareceu em 3 meses. Vale a pena revelar que a insegurança desse homem escondia uma força de vida nunca antes experimentada. Esse foi um caso aí de 1993 que o floral atuou. Aí um quinto exemplo aí, o grupo 5, o grupo da indecisão, mulher 55 anos solteira. Era uma pessoa constantemente acometida por algum incômodo, ora um resfriado, ora uma indigestão, uma dor de cabeça ou uma dor reumática. O importante é que ela raramente estava totalmente bem. Embora fosse bastante capaz de tomar decisões,
não conseguia confiar nelas. No âmbito da saúde, isso levava a pular de um tratamento para outro, sendo que nenhum se mostrava de grande ajuda. Era uma mulher talentosa, capaz de desempenhar bem seu trabalho e consciente disso. Pessoas de muitos interesses. Pessoa de muito interesse. Ela continuamente se equivocava, pois em vez de apoiar-se em seu bom julgamento próprio, constantemente buscava o conselho dos outros. Ao procurar-nos para o tratamento, estava muito desencorajada e deprimida. Prescreveu-se o Cerato, o remédio básico, junto com o Gentian para a falta de coragem. Foi tratado por um longo período. Os sintomas físicos responderam prontamente aos remédios, custando-lhe, porém, 2 anos inteiros para sentir-se finalmente apta a dirigir a própria vida e apoiar-se em sua boa capacidade de julgamento. Então, tem algumas situações que o paciente tem um tratamento mais rápido e outros que demoram. Essa paciente demorou um tempinho, mas melhorou da situação da indecisão. Mais um caso aí, uma mulher de 78 anos. Esta senhora sofria de dores reumáticas havia alguns anos e foi trazida ao consultório por uma das filhas. Desde a mudança de sua filha caçula para outra cidade, entrou em depressão, recusando-se a se alimentar direito, até sair da cama e até conversar. Antigamente, seu passatempo preferido. Até então, era uma senhora vaidosa, mas agora sequer queria tomar banho. Queixava-se muito de suas dores. Já andava com auxílio de uma bengala e dizia sentir muitas saudades da filha que partiu. Indicou-se o Gentian e o Rony Suckley. Gentian para a depressão e Rony Suckley para a tristeza relativa à filha caçula. Tomou 4 gotas deste floral 6 vezes ao dia durante um mês. Como as pessoas de terceira idade precisavam de mais estimulação para fornecer uma resposta, invariavelmente costumo indicar 6 vezes ao dia o florais de Beach para esses pacientes. Um mês depois, esta senhora mostrava-se mais animada. Durante suas crises de dor, recomendou-se 4 gotas de Elmis mais Resco em remédio para cada 5 minutos. E a resposta também foi positiva. Estamos acabando. Mais um exemplo aí do grupo 5 indecisão. Homem, 51 anos, sofrera nos últimos 25 anos de uma psoríase nas pernas. Então você vê que várias doenças você tem aí através do grupo de indecisão. Então sofria de psoríase acompanhada de irritação e escamaduras. Essa aflição ocasionada por um período de ansiedade e preocupação era o motivo de grande tortura mental e de uma desesperança quanto à possibilidade de cura. A natureza do paciente era demasiado séria, embora dotado de senso de humor. Não conseguia evitar um sentimento de desgosto devido à enfermidade. Era francamente cético quanto à possibilidade de uma cura, mas, a fim de agradar a esposa, concordou em consultar conosco. Prescreveu-se o Gorze para sua extrema desesperança, devido à persistência e à longa duração da enfermidade, o Agrimon para combater a tortura mental ocasionada pela psoríase e o Kreibiep para o desgosto consigo próprio e com um depurador da mente e do corpo. Depois de 4 semanas, ele escreveu assim: sinto-me melhor comigo mesmo e mais esperançoso. Minha pele está menos irritada do que em muito tempo. O volume de escamaduras é desprezível, enquanto as feridas estão diminuindo de tamanho. O tratamento prosseguiu por 6 meses. Ao fim dos 4, ele pôde escrever: nunca me senti tão bem na vida. 6 meses, ao fim dos quais ele pôde escrever: nunca me senti tão bem na vida. Repetir aqui.
Ao fim, pessoal, é quase impossível acreditar, ele falando ainda, que eu tenha sido curado dessa situação tão prolongada. Estou melhorando a cada dia. Então aí você vê como o floral consegue reabilitar várias situações. O penúltimo aí, o grupo 6, desinteresse pelas circunstâncias atuais. Paciente de 26 anos, arquiteto. Queixas, sensação de corpo estranho na garganta, dores nas costas, depois de um acidente de moto. Anamnese, o paciente sofrera há cerca de um ano de problemas na garganta, ou seja, ele tem a sensação de que há um fragmento ou casco de vidro na garganta. Aos 17 anos, a operação das amígdalas. Há 2 anos, um acidente de moto, a partir do qual tem sempre dores nas costas. Azia frequente, o paciente trabalha como arquiteto na firma do pai, com quem tem um bom relacionamento. É filho único e teve uma juventude normal. Já quando criança era um sonhador. Vive ainda hoje no mundo de fantasia. Diagnóstico: dores nas costas, depois do trauma de acidente, sensação de corpo estranho na garganta. A medicina ortodoxa nos descobriu. Pessoal, esse caso eu não vou responder, eu vou deixar aí como exemplo para que vocês respondam nos comentários. Esse caso aí é um teste para ver como vocês estão indo no conhecimento. Então anota aí quais os florais você prescreveria para esse paciente. Mais um caso aqui, homem 35 anos, este homem sem saber o porquê foi ficando depressivo e não conseguia mais trabalhar. Tinha insônia e, ao amanhecer, seu coração disparava e suas mãos transpiravam. Haviam se calado durante muitos anos, modificou seu comportamento somente para manter a ilusão de uma família e um casamento seguro. Sofreu muito com a morte do pai e, embora não tivesse demonstrado seu sofrimento na época, sentia necessidade de falar sobre isso. Indicou-se o Rony Suckley para aliviá-lo das recordações do passado e possibilitar seu crescimento e cura no presente. Depois de um mês, sem que fosse necessário trabalhar essa dor em terapia, sua depressão havia passado, mas os sintomas ainda persistiam. Indicou-se o Rony Suckley para mais o Star of Bethlehem para a perda do pai. Após um mês, foi possível trabalhar seu passado e ele se sentiu tão bem como há muito tempo. O último grupo aí, desânimo ou desespero, homem com 59 anos, cirurgião dentista particular, era uma pessoa calma, cuidadosa por natureza, capaz de fazer quase tudo para evitar um desentendimento. Preocupava-se injustificadamente por coisas as quais podia realizar muito bem, tornando sua vida uma tensão constante. Sua mulher tivera novas crises desde seu casamento, muitos anos antes, sendo que ele se culpava pela situação. Tá faltando um E aí, um P. O paciente trabalhava arduamente em seu ofício, além de cuidar da casa e do jardim, quando a esposa ficava indisposta. Em sua entrevista, disse que sua maior preocupação era não poder fazer mais pela esposa. Sentia-se frustrado, estava fadigado, responsabilizando por tudo que andava errado. Apresentava um alto índice de ácido úrico no sangue, estava sujeito a sérias crises de gota. Prescreveu o Pine para sua tendência de autoacusatória, Crabbe para limpar-se o organismo do excesso de ácido úrico, Agrimon para o remédio básico. 6 semanas depois se informou que a gota desaparecera quase por completo, permitindo a ele trabalhar novamente em seu jardim, além de estar conseguindo dormir melhor do que em muitos anos. No mês seguinte tornou a escrever, informando a ocorrência de uma recaída. Estivera sob pressão terrível. Uma de suas filhas havia se casado e sua mulher tivera outra crise. A gota reapareceu, porém de forma mais branda do que o usual. Prescreveu-se Pine novamente.
Elmen para suas muitas responsabilidades, além de Krabbe-Apple e Agrimon para o tratamento. A gota cedeu rapidamente, o paciente informou já estar conseguindo lidar novamente com suas responsabilidades. Passando mais um mês, ele escreveu: sinto-me uma melhora concreta, não me culpo e nem me preocupo mais com minha mulher. Parece estranho não me preocupar daquele jeito depois de todos esses anos. Atualmente levo as coisas de uma forma mais tranquila, sendo excelente o meu estado de saúde. E o resto do remédio, pessoal, você vai prescrever no momento que o paciente passou por algum problema, algum acidente de carro ou algum desmaio, você utiliza alguma situação de desastre natural, então é prescrito aí o Rescue Remédio. Então, pessoal, foi um grande prazer ministrar esse curso. Finalizamos aqui a última aula, essa é a 19ª aula, e foi um grande prazer. Foi um curso que foi grande, foi longo, foram quase um mês aí de gravação, mas graças a Deus encerramos. Quanto maior for o esforço no estudo, menores serão as chances de fracasso na vida. Foi um grande prazer finalizar mais uma aula. Nos encontraremos nos próximos cursos. Forte abraço, meu muito obrigado e até os próximos cursos.